Salve, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição do programa especial Histórias do Coritiba. Esse programa tem como intenção relembrar personagens e fatos históricos da vida do Coritiba Futebol Clube, tanto dentro quanto fora de campo. O Histórias do Coritiba é um oferecimento da Bplay, a bet parceira do Coxanautas e dos paranaenses. Lembrando, só pode apostar quem tem mais de 18 anos. E não custa lembrar também, jogue com responsabilidade. Se você quiser se cadastrar na Bplay para apostar nos Jogos do Verdão, utilize o QR Code que está na tela. Ou então, clique no primeiro link da descrição deste vídeo. E hoje temos um convidado para lá de especial, Capitão Hidalgo. Pentacampeão paranaense pelo Coritiba na década de 70, campeão do Torneio do Povo com a camisa alviverde em 1973, cidadão honorário do estado do Paraná e, com certeza, um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do Coritiba. Capitão, seja muito bem-vindo ao Coxanautas. Muito obrigado a você, Marcelo. É uma honra muito grande para nós tê-lo aqui em nossos estúdios para esse bate-papo. Temos mais o nosso terceiro homem que faz o meio campo, que é o Ioiô, né? Tem o João ali, tem o Marco Acef também. O Marco Acef. Isso aí. Obrigado, parabéns. Vocês estão há muitos anos com o Coxanautas. Eu sempre ouvia, sempre acompanhei. Eu quero transmitir uma alegria enorme por estar aqui. Vocês estão fazendo um trabalho, entendo como, sei lá, se é reciclagem, se necessidade ou não, sem polemizar, mas mostrando uma realidade do que é o clube. Do lado do torcedor, né? Do lado do torcedor, sem ser fanatismo, mas com personalidade. Isso. É o que nós temos feito ao longo desse tempo todo. Muito obrigado pelo convite, nós tivemos já em vários outros lugares, mas aqui a gente sente em casa também, porque está se falando diretamente do Coritiba. E para o torcedor do Coritiba também. É como você falou, me permita lhe chamar de você, apesar de todo o respeito que a gente tem pela sua pessoa e também pela sua história com a camisa do Coritiba, mas é um trabalho já há muito tempo, né? Fazendo o merchan do Coxanautas, é um trabalho de 28 anos, um trabalho sempre muito sério, de credibilidade e voltado para o torcedor do Coritiba, porque o Coritiba é a nossa paixão, é o nosso amor, é o que nos une, né? A gente fez grandes amizades através do Coxanautas e o Coxanautas venha mais 30 anos pela frente aí, porque... É importante uma reciprocidade também de quem dirige o clube. Sabedor que vocês estão fazendo esse trabalho já há algum tempo, porque não há por que ficar distante numa hora dessa. Não há porquê, porque 2 anos perdidos... Porque não se traz pessoas que conhecem bem o plano, o planejamento, porque eu notei no clube, antecipadamente, que está organizado. Eu não vou dizer não, porque eu convivi num clube campeão e não tinha dinheiro. Claro. É bem diferente. E está bem organizado. Só que demoraram para acertar aquilo que é a coisa mais linda que tem do clube como centenário, que é o time no campo. A torcida não quer piscina, nunca quis. Não. Aliás... No terceiro título, no tricampeonato, que era o maior sonho do Evangelino, o tricampeonato foi o maior título, porque quando chegou aqui era uma lavagem cerebral. Num momento em que o estadual valeria a pena ganhar. Porque, valia muito, né? Não, porque identificava você como o representante de um estado. Porque na época era torneio Rio-São Paulo, jogava Corinthians, Botafogo, não se jogava. O Flamengo deu uma... O Flamengo, modo de falar, a equipe do Cruzeiro, ganhando aquele jogo, Copa do Brasil contra o Santos, 6-2 no Mineirão, deu um punch para trazer os mineiros como vieram. E depois o Gaúcho não se sentiu... nessa sequência tinha que ver o Paraná, porque o Coritiba em 71, 2, era muito forte, né? Começou aí vem a questão de relacionamento, que eu gostaria depois de falar, me lembra relacionamento. Você não faz futebol sem relacionamento. E o Coritiba tinha, através do Evangelino, a CBD, porque lá nós tínhamos grandes personagens da nossa história, que Vinícius Coelho trabalhava no Jornal Globo. Lembra bem do Mozart de Jorge? Que se não fosse o relacionamento do Evangelino
com ele o Coritiba provavelmente teria perdido o título de 85 no apito. Mas não, Né? não, isso então. E a ideia desse relacionamento é que o João Avelange ele abraçou essa causa e viu no Coritiba um time simpático e vencedor. Por isso que ele deu a nós, a pedido daquela pressão que se tinha, para disputar, fazer uma viagem internacional, já que havia um acordo com o empresário Elias Zacur, que era o homem do João Avelange, abrir o continente africano, tudo, e trazer Benfica. Só. Veio o Benfica, seleção da França e outra seleção, vários times. Então, pô, esse time é um time colosso. Já vinha com o campeonato para ganhar um bi, vai para lá, não perde de ninguém, volta, ganha um torneio do povo, esquece. Aí o relacionamento. Então havia o interesse também do João Avelange na questão do Coritiba. Éramos nós, o Palmeiras, a Portuguesa, e nós fizemos assim uma viagem para Argélia, para Marrocos, mas também para a Europa. E aqui vinham grandes times de começo de ano, então valia a pena. E não só isso, era disputar o campeonato estadual. Então a gente levava com muita seriedade o estadual, porque ele te levava a tudo isso. Hoje não, o estadual hoje monta 11 e joga. É uma coisa absurda isso. O estadual ficou relegado, né, a terceiro plano. Não é a FIFA, como a nossa CBF, começaram a arrumar torneios que dá dinheiro. Você vê esse Mundial? Você vê o Mundial que vai começar agora. Que Mundial é esse? Pô, Mundial de Clubes, eu fui em 81 com o Flamengo para o Japão. Estava eu, Lombardi, no Japão, poucas emissoras. Depois voltei com o Grêmio. Ganhamos título, eu fui lá no vestiário, eram ex-jogadores lá, que tinham jogado com a gente. Tudo. Pô, mas e aí? Hoje não. Hoje tem 4 times do Brasil que vão disputar esse Mundial. E para ganhar esse Mundial agora? Né? Difícil, né, capitão? Não, e a questão da diferença hoje de comportamento dos clubes. Né? O Brasil se perdeu na questão financeira. O Brasil não soube, o futebol brasileiro não soube trabalhar a condição financeira. Veja se você, Ricardo, pensa bem numa disputa hoje. Vamos lá, o Coritiba está numa Série B, está distante de uma realidade. Hein? O Flamengo vai receber o Mirassol. É uma heresia você ver o Mirassol jogar no Maracanã com uma folha de pagamento que tem o Flamengo. Não dá. Então, eu já falei aqui para o pessoal, inclusive o nosso grande companheiro Acef, que está aqui com a gente, o campeonato brasileiro disputa quem? Na verdade, quem está disputando o Campeonato Brasileiro? 4 times. Do 5º ao 12º é aquela Copa do Brasil. Não dá para... Vamos ficar na Copa do Brasil, vamos pegar uma Sul-Americana, Libertadores, não sei. 12 a 20 é para não cair. Então, essa é a divisão que tem que ser dito. Eu não vejo ninguém falar em televisão no Brasil o que é, na concepção de tudo que está acontecendo, essa falta de isonomia que atrapalha todos. Que futebol é esse? E, na verdade, a tendência é piorar ainda mais. Os valores que o Flamengo recebe, por exemplo, de televisão, de patrocínio, são infinitamente superiores ao próprio Mirassol que o senhor falou. Eu estou falando aqui para o nosso povo aqui. Eu sou de um tempo que eu fui profissional desde 60, 61, 62. Eu peguei o Brasil bicampeão do mundo. Quando eu jogava, vinha o time, os campeões estavam jogando. Pacaembu, sei lá onde estava jogando, eu estava com o moleque jogando contra eles. Né? O Santos de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe, era sempre, todo mês tinha um jogo lá para a gente jogar, que era uma... Começou bem a carreira, não, hein, capitão? Era uma cadeira elétrica. Não, claro. Mas o futebol de São Paulo era muito forte, sempre foi. E o interior sempre foi. Eu vivi 4 anos em Piracicaba e ali era uma meca. Guarani, Botafogo. Botafogo ganhou de 4 do Atlético aí. Não, o Botafogo naquela época era um baita time comercial, Ferroviária. Esses times que estão jogando agora eram grandes times, grandes jogadores. Mas se você olha no pensamento que eu tenho de falta de isonomia, principalmente da qualidade do jogador, porque tem uma coisa, Ricardo, quando eu cheguei aqui mesmo, em 55 anos atrás, na verdade eu vim para um ano, está explicado o porquê,
E aí nós começamos a ter a sintonia, gostando das coisas que foram crescendo e o objetivo passou a ser bonito, porque o Coritiba é que desenvolveu esse trabalho para que o futebol paranense crescesse na década de 70. E a gente sabia disso. Bom, aí você fala, e como é que era lá? Não tinha dinheiro. Nem, os Corinthians também não tinham dinheiro. Palmeiras, eles tinham grandes torcidas. Nem o Santos tinha. O Santos, para ter torcida, vinha no Pacaembu para jogar. Sim. Né? Ou no Maracanã. Grandes torcidas. Só que tinha uma coisa, uma avaliação que eu te faço. No campo, não é mais ou menos assim, não era assim. Era assim. Entende? Porque quem alimentava os times grandes eram os times do interior. Que era o celeiro de craques, né? Mas é claro. Então, hoje não. Hoje não. Hoje o empresário é o dono do passe. Eu sofri muito com esse passe preso ao clube, e claro, na época, tudo bem, não vou aqui discutir nada, mas o atestado liberatório era do clube. Então, essa pendenga toda está vindo de algum tempo. E o empresário que passou a ser mais dono do que o próprio clube, ele não vai levar, se ele não tem relacionamento para trazer alguém melhor, não, ele não quer que o jogador dele jogue numa Série B. E aí você vê essa coisa que estamos vendo aí, sem qualidade nenhuma. E sem contar os salários astronômicos também, né, comissão de empresário e tudo mais. Antes de eu passar para o livro, que é uma das razões que eu trouxe aqui, mas só pegando um gancho nisso que você falou, capitão, a Lei Pelé, que foi a responsável por tirar esse vínculo, né, que o clube é detentor do passe. O senhor acha que estragou o futebol brasileiro? Hoje a gente sente. Porque eu não sei o que levou o Pelé, mas o Pelé não foi dele. Não dele não. Eles tinham uns amigos de jornalistas lá, que eu não vou aqui citar o nome que eu sei, e que pediram para ele que tirasse um pouco desse domínio dos clubes. E o Pelé foi que jogou só no Santos. Todo mundo queria o Pelé não saía do Santos, não sei se era do gosto dele, mas ele saiu sem todo esse dinheiro, foi ganhar nos Estados Unidos. Agora essa lei prejudicou. Porque tem uma coisa, o garoto hoje, 16 anos, vai embora. Tem jogador que volta para o Brasil com 21, 22 anos, porque não deu certo lá. E aí vem ganhando uma fábula não, também. por que não se... já que criaram uma SAF e tudo, que é, na verdade, um biombo para poder colaborar com o clube que estava devendo, que está devendo, é assim que eu encarei. Mas por quê? Por quê? Isso que eu faço aqui. Por que o jogador não fica mais tempo? Exija o clube, até porque o jogador tem que jogar no time dele que ele está... Não, joga com 16, vai embora, nem todos chegam lá e não certo, mas tem aqueles que já têm o domínio. Por quê? Porque é uma obrigatoriedade de jogar na seleção brasileira. O jogador de futebol do Brasil, para ele sair para jogar fora, 10 minutos ele tem que jogar na seleção brasileira. E aí é que está essa mixórdia, todo mundo ganha dinheiro, e o Brasil está penando aí para ter técnico da seleção brasileira. E o Brasil, a nossa última Copa conquistada foi em 2002, né? E a gente não vislumbra que o Brasil vai ganhar tão cedo, do jeito que está hoje, do jeito que a gente vê o futebol brasileiro hoje. Olha, nós ganhamos, inclusive por coincidência, eu estava nesse campeonato, que era Família Escolar. Isso. Virou Família Escolar porque o Felipe não levou o Romário. Para começar, foi isso. E houve outro erro. Nosso Ricardinho não era para ser, era para ser o Alex. Eu estava esperando em Ulsan, uma cidade que fica a 400 quilômetros de Seul. Eu estava esperando o jogador que machucou, o Emerson, que foi brincar de goleiro no 2 toques, machucou. Eu estava esperando quem? O Alex, que ajudou muito o Felipão. E veio o Ricardinho para nós mesmo, foi uma surpresa, né? Mas tudo bem. Até hoje o Felipão não explica e ninguém sabe por que o Alex não foi para aquela Copa, né? E o Alex é magoado com isso. Mas então você vê, se você rebuscar, o que está acontecendo é o que tinha que acontecer. E não dá para salvar, hein? Tá difícil isso. Antes o jogador era preso no clube, hoje ele é preso no empresário. Se o jogador está no banco, o empresário já começa a fazer a cabeça dele. O futebol brasileiro, eu não vejo a curto prazo uma salvação para o futebol brasileiro. Acho que nós não vamos ver isso daí. É uma pena.
porque o entusiasmo que a gente tinha pelo clube. Às vezes, quando eu escrevo alguma coisa, sempre tem pô, Hidalgo, saudosismo, eu falo, não fico tranquilo não, que eu já vou de sola. Eu falei, escuta só, cada um conta a sua história. A nossa história, nós contamos. Faça você a tua história. Concordo. Faça, então, se aí, aquele tempo era ruim, que não sei o quê, e olha que só tinha campeões do mundo lá. Então, faça a tua história agora para a gente bater palmas. Isso é balela. E cada um faz o seu tempo. Né? Não pode esquecer isso. Eu digo uma coisa sempre aqui, né? Que a gente nunca vai esquecer, por exemplo, o título de 85. E aí, às vezes, existem comentários de pessoas... E como ganhou o título? Exato, mas assim, como ganhou vocês esse ficam título? Presos ao passado. Mas ganhou. A história tem que ser lembrada. Foi campeão, o primeiro campeão fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, o primeiro campeão da nova república. Aquilo a gente não vai esquecer nunca. Você sabe, né? Que não vejo interesse nenhum de valorizar os de 85. Eles falam muito de 73, Torneio do Povo. Mas eu já levei alguma coisa por 50 anos que nós estávamos comemorando. Sim. E estamos quebrados, nós estamos vivendo um drama para trazer o passado para nós. Uma falta de respeito. Concordo. E aí, o passado vitorioso tem que ser relembrado. O mal é que tentaram entrar, um grupo aí tentou, não foi feliz, viu que a coisa não era assim. Agora ando na rua e ninguém sabe. Imagine naquele tempo o Evangelino que ganhava e que não derrubá-lo. Não, que chegou a apanhar no Couto Pereira na década de 80. Agora, como é que ganha? Como é que o Evangelino ganhou tantos títulos? Eu sei como é que é, porque eu era muito ligado a ele. E como era, capitão? Aproveita. Bom, ele é indiscutível a maneira, o objetivo que ele tinha. Ele era um cara muito sagaz. Ele é um cara inteligente. Quando ele gostava da pessoa, gostava. Quando não gostava, ele sabia arrepiar. Mas era um cara que vivia o clube intensamente. Sabia de tudo o que acontecia. Sabia, o cara está pintando lá, ele sabia quem era, quem não era. E ele não tinha dinheiro. A gente até brinca, a gente ia concentrar onde que é a CEF, lá na Almirante, lá era uma... Deus dos padres ali, na Almirante Tamandaré. Santa Maria tinha lá uma bonita, né? E às vezes ele ia lá no sábado e tinha dado cheque na sexta-feira, porque ele achava que ia dar um grande... Sempre dava, mas ele pagava com a renda. Não tinha outro dinheiro. Se chovesse, estava Aí ferrado. O Tim brincava, né? Que o Tim, que era o técnico, o brincalhão, ele falava assim, coitado, imaginei, vai ter torcicolo, porque ele abria a janela e ficava olhando para o céu para ver se não chovesse. Olha, e ganhou que ganhou. Peraí, pô. E conhecia de futebol também, né? Não, agora tem um... Ele pegava o telefone, meu Deus do céu. Tem nota promissória, não sei se ele pagou até hoje, mas ele era de relacionamento. Agora, tinha uma coisa. Eu notei isso porque algumas vezes eu fui para o Rio com ele. Ele falava que eu ia ver um negócio, nada. Eu ia com ele para o Rio de Janeiro. Quem estava na mesa? Falo isso para todo mundo saber, claro. Que não se ganha assim. Vinícius Mozart, como é que chama? Estava o cara que era o diretor-geral do Jornal Globo, que o Vinícius trabalhava lá, Armando Nogueira, uma grande figura. De vez em quando chegava lá o Armando Marques. O Armando Marques, que eu conheci jogando em São Paulo, um cara, você não chegava, era o único cara que você não chegava, cara que você mostrava o que era mesmo. Aí eu brinco, ele tinha simpatia pelo Curitiba, não que ele ajudasse, tinha simpatia, porque ele via sempre o Vinícius brincando com ele e tal, e o Avelange. Queira ou não, tem, mas nós, no campo, sabíamos os árbitros. Nós éramos todos respeitosos com ele. José Faville Neto, Oscar Escófaro, o próprio maluco ali, o Docílio Vanderlei Busquilha, ele até brincava assim... ele chamava de Mingau, né? Mingau, tá lotado o estádio. Avisa aquele maluco, que era o Hermes. Se levantar o braço, eu já tiro. Eu falei, tá bom. Quero ver o que você vai apitar lá em Belém, no próximo jogo nosso. Né? Não começa a me encher o saco. Era aquela, mas não tinha petit comitê. Mas era papo franco e... Não, você respeitava e eles respeitavam a gente.
Não era assim como hoje o jogador cai e pede cartão, aí reúne, o cara vai pro VAR, tá uma bagunça isso. Tá uma bagunça. Isso é falta de liderança e falta de uma compreensão melhor das regras do então, jogo a gente também. Tá falando no geral, que né? o VAR veio para ser uma solução, mas não adianta você ter o VAR se quem opera o VAR é ruim. Quem está apitando é ruim, né? O jogo do Corinthians. A gente está falando muito assim do geral, né? Geral. Mas temos que... Muita coisa agora é voltar para cá, voltar. Estamos aí até pensando em fazer um tipo de uma mesa redonda. Como fiz com a equipe positiva. Eu e o Lombardo, a equipe positiva. Quero o quê? Está ruim aqui, vamos ver o que está bom. É isso. Mas, olha, eu sempre deixo em tudo que eu fui um exemplo como é que eles valorizavam o nosso futebol. Eu estava com o Curitiba em Maceió, no ano 2000, teve um torneio lá. Estava o Flamengo, Corinthians, São Paulo e eu, Curitiba. Vamos lá, quase 20 dias. O Curitiba estava bem, estava armadinho. E eu estou na cabine e chega lá um cara da rádio deles lá, a Gazeta de Maceió, e estava ali o Ronaldo Lessa, que é o governador. Entrou na cabine, o cara me falou, prazer, por privilégio. Falou, eu conheço muito a sua cidade, eu estudei lá com o Jaime Lerner, começou a encher a bola do Jaime Lerner e tal. No final de tudo, ele falou, como é que vocês têm 3 times na Série A? Isso foi em 2000. Curitiba, Paraná e o Atlético. É engraçado mesmo, né? 3 times lá, né? E eu não tenho aqui no meu estado nenhum deles. Hoje, teria vergonha de responder para ele. E nós não temos 3. Hoje o Paraná está sem divisão, Curitiba e Atlético penando na Série B. Veja, então esse é o quadro. Não adianta a gente ficar... Um dia desse, o cara falou, e aí vai, todo dia, quando ganha uma partida, será que vai? Não é, você vai para o cálculo. Eu tenho um cálculo. A moçada pode pegar o lápis, que é a experiência de times que a gente acompanha, sempre fica devendo pontos. O Curitiba, no caso do Curitiba, ele joga 38 jogos. Você faz um grupo de 4 partidas, são 12 pontos. Um grupo, você faz 9, 36. 9 vezes 4, 36, 2 aleatórios. Você tem que, cada 4 jogos, você tem que fazer 7 pontos no mínimo, porque 9, 7, 63, você está dentro. Muito bem. Como é que você pode perfilar? 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Ele já perdeu 2, né? Perdeu 2. Então, ele já está com 6. Se ele perdeu 6, ele tem que buscar aqui, urgentemente, alguma coisa. Teve 3 partidas, venceu 3 partidas. Ele está no segundo lote. Então, 3 partidas. A primeira ele fez 7 pontos. Isso. Né? E agora ele está com 3 e perdeu 3 em 2 jogos. Ele vai ter que recuperar isso ganhando, tem que fazer 7. Senão já começa a faltar gordura. E olha, a questão, não sei como eles fazem de premiação. Eu lembro que se fazia no meu tempo o seguinte, quando o clube não tinha todo esse aparato e o time ganhava, então se abria um negócio de uma letra de, como é, uma nota promissória do final do ano. Não, R$1.000 o prêmio. Pô, legal, 1.000, mas eu dou 500. Por que 500? Não sei se vocês vão ganhar, porque não tinha. Claro. Aí você pega a nota promissória e depois não descontava, mas faz parte. Mas hoje... Eram outros tempos. Agora, aproveitando já isso, né, que você falou, na sua opinião, o que levou o Coritiba a essa decadência que a gente acompanha hoje? Falta de conhecimento esportivo, né? Dos dirigentes. Eu não vou chegar aqui e falar que foram venais, absolutamente. Claro. Só acho ruim porque pegaram se não tinham condições para isso. Mas então foram vários, né? Porque claro, essa decadência vem de anos vem. já, O né? Curitiba ganhou 7 vezes. Pô, peraí, né? Mas falta o conhecimento. Até agora. Agora vem apagou tudo, né? Está pagando conta, já fala, olha, eu não estou ganhando lá, mas estou acertando o clube. Vou acertar Campina Grande, vou fazer um grande. Já deram, mostraram um mapeamento, o clube vai ficar gigante. Essa geração vai ser perdedora. Perdedora. Quando foram para comprar, trouxeram o Slimani, que chegou aqui de helicóptero. Não jogou nada, ganhava R$500 mil. Isso machuca quem jogou. Samares, Geisel Rodrigues. Sabe da história.
Tem um gaiato que chegou para mim e falou: capitão, eu quero saber como é que você chegou em Curitiba. Eu não entendia aquilo lá. Não, cheguei tal dia e vim de Cometa. Vim de Cometa. São Paulo aqui, Cometa, ônibus Cometa. Falou, mas o Edlimani veio de helicóptero. São outros tempos, né? Os salários são outros tempos. Você pode ver como é que os caras... Mas eu já vi em todas as entrevistas que eu acompanhei, né, suas, você gosta de contar história. E essa história está no seu livro, agora recém-lançado, A História da Vitória, escrito pelo jornalista Marco Assef. Aqui está a sua carreira inteira, a sua vida inteira no futebol, capitão. Desde criança de rua, desde criança e história galgando. De vida. Agora divide em duas partes essa história. 16 de profissional e 50 de rádio. Então tem que contar tudo, por isso que deu 304. E o Assef foi encurtando aqui e ali, porque senão não dá. Senão sairia uma bíblia aí, capitão. Tem dois, além da qualidade do Assef, que a gente, como eu estou falando, ele ia gravando. Depois ele foi olhando, eu tenho muito de lembrança, muito, graças a Deus a lembrança é boa. Me preocupava com a capa. Como é que eu vou fazer a capa? Você está vendo que eu não tenho camisa de clube nenhum. Claro. Como é que eu chego em Piracicaba com a taça do Coritiba? Pô, sabe, eles sabem que eu tenho uma história aqui dentro do 15. Então eu procurei, como disseram para mim, a história é tua, não são dos clubes, a história é tua. É sua. Faça o que tem. E aí me deram esses dizeres, né? E a taça que para mim é a primeira taça ganha no sul do país. Esse torneio do povo não foi valorizado por nenhum dirigente. É isso que eu ia lhe perguntar. Nenhum dirigente. Mas não só por dirigente, por torcedor também, mas por que não foi valorizado, porque capitão? É o seguinte, o cara entra no clube, ele não quer saber o que o cara foi campeão, não. O Evangelino sempre foi execrado. Ou alguém pode dizer que não? Foi sim. O Evangelino, ele tinha que ter o busto no clube. Claro, 20 anos ganhou que ganhou. E como parou, como encerrou a carreira dele sem dinheiro, com dificuldades, teve objetivo, mas teve dificuldades, né? Se lamenta por isso, mas aqui se conta tudo, história, depois aquele dinamismo que a gente tinha como objetivo no campo. Eu falei, o rádio aqui, eu aprendi desde o início, era difícil também. Os times para transmitir os jogos nossos, que lá para o Belém, para Paraíba, sei lá, era difícil eles irem atrás. E nós fizemos um acordo lá, todo mundo atendia repórter quando ia, ou às vezes ia um só, né, Assef? Só tinha um que ia, representava o comentarista só para dizer gol. Como nós, quando fomos viajar, o Ayrton Cordeiro foi para narrar a nossa presença. Ainda bem que foi, né? Mas fazia uma rede de emissora, todo mundo ficava acompanhando. Mas quem cresceu ali? Futebol do Curitiba, a Tribuna cresceu, a Gazeta do Povo, os jogadores, o gostar de futebol. E quando eu vi os times bons aqui, perdiam. Então, aí começa a idolatria das pessoas, né? E hoje vê com dificuldades. São outros tempos, a gente percebe que... Né? Mas vamos falar um pouquinho da sua história como jogador do Curitiba. O senhor chegou ao Curitiba em 1971. Não, 70. 70 no Curitiba? 12 de janeiro de 70. E a primeira temporada foi em 70 já? 70. E como que foi sua trajetória no clube? Como que o senhor vê isso? Eu fiquei 9 meses sem contrato, porque o atestado liberatório eu não aceitava mais. Falei, vou parar. Aí se eu vende, ou se ficou aí, eu vou fazer... Tinha formado contador, contabilidade, ver se pode. Meu pai foi muito rígido, não vai, você vai ficar aí que... Se o Santos está querendo dar você tem qualidade. Fiquei naquela 9 meses. Eu tinha um aspecto comigo que o clube, podia ser o Jabaquara, podia ser o Santista, quem me tirasse daquela prisão, né? Eu não podia fazer nada, o passe. Mas na época que o senhor era Juventus ou 15? 15 de Piracicaba. Mas para sair do Juventus também foi difícil. Aqui tem uma história do Corinthians, você vai ver o Vadielu aqui, eu e ele, Vadielu e eu. Eles iam dar um caminhão de dinheiro. O Riva vinha dos aspirantes e o Dino Sani era o titular. É história que eu vivi isso daí. Aí chega no Santos, a mesma coisa. O Zito mandou gente para contratar. Não venderam, ficaram chateados porque eu deixei a cidade. Né? Porque eu fiquei lá, joguei, acho que
sei lá quantos jogos, acho que perto de 200, campeão, todo. 15 foi campeão, 30 jogos, ele 22 vitórias, 6 empates, né? A CF mais 2 derrotas, ganhou o título. E não esquece mais, é o tempo, cada um conta o seu tempo. Claro. E aí também não quis vender. E aí eu vim para cá por um pedido do João Mendonça Falcão, que era o presidente da federação, porque ele tinha me pedido um favor para renovar com o Juventus, que ele não iria me abandonar, porque o Juventus precisava, porque estava construindo o que virou um parque social espetacular. Eu era o garoto lá que vendia lá, o Can ia lá no estádio para vender, né, títulos patrimoniais. A campanha estava muito em cima dessa coisa. Aí, no final, eu falei, tá bom, assinei. Eles deram um dinheiro que eu precisava, né? Porque todo jogador quer comprar uma casa para os pais. É o primeiro. Não fugia disso. Hoje é o carro, né? Hoje é carro. E aí eu fiquei mais um ano, mas ele sabe, depois de Seleção Paulista, eu joguei, aí não dava para segurar. Aí veio a Piracicaba, quem é o presidente da Bronze, era o dono da Tatuzinho. Mas ele chegou com uma mala cheia de dinheiro na hora. Aí ele não foi nem para Portuguesa, era Portuguesa, Guarani ou Botafogo. Mas quando eu vim para cá, o Filpo conhecia e foi dado uma notícia para ele, falou, manda o Hidalgo para cá. Estive conversando com ele. Ele falou, não, eu quero você aqui. E estava chegando o Bidon também. O Bidon jogava no Guarani, eu jogava no 15. Nós jogávamos um contra o outro, né? Zé Roberto, todo esse pessoal, né? Aí eu vi, aí o Bidon Pedro falou para o Hermes, o Hidalgo, vou ver fazer o quê? Ele veio jogar, né? O Hermes falou, vem para jogar. Aí o Filpo arrumou Hidalgo, Krieger, Bidon, Passarinho, Werneck e Renato. Foi um time, foi muito bom esse time de 70. Ganhou tudo também. Então, na final que aconteceram algumas coisas, tá? Mas eu cheguei aí, foi muito bom. E tinha aquele acordo do Milani para jogar, fazer uma seleção para jogar o campeonato. Quem ganhasse o campeonato estadual, não. O torneio. Foi aí que o Curitiba jogou. O Atlético jogou em 68, foi o Nilson, foi o Célio e o Nilo. Para jogar. Tá? Em 69 veio o Nilson e o Charrão. E em 70 fui eu e o Hermes, tinha um acordo. Por isso que eu tenho. Os atléticos Por isso que você fala no capitão, jogou no todo mundo rival faz, também. Joguei 7 jogos lá. Mas era assim. Mas depois não dava, 71, 2, 3. Não. Aí a coisa era totalmente. E o ponto alto da sua carreira foi no Coritiba. Eu tive em todos eles, né? Se você faz uma dimensão de começo de carreira, chegar à seleção paulista, pretendido por Corinthians, São Paulo. O Lula, em 64, eu soube depois, porque o Lima, que faleceu agora, ele é cria lá do Juventus. Eu joguei, sabe com quem? Luizinho, Pequeno Polegar, com Gino. Não é o Gino de São Paulo? Não, isso eu não conheço. Gino? Artilheiro de São Paulo. Eu joguei com Luizinho, Pinga, Gino, Jair Pereira, Jair Francisco, que era do Fluminense, vários grandes jogadores da época, já eram veteranos, Joaquinzinho, né? Joaquinzinho. Eu era moleque, eu e mais 2 ou 3 que subimos e fomos embora. Né? Mas eu já tinha jogado. Agora, o time que foi montado em Piracicaba em 67 foi um colosso de time. Só para você saber, o Piau, que foi para São Paulo, o Joaquim, que já tinha jogado seleção, o Amauri, que era do Futebol Clube do Porto, e o Santos. Atrás tinha o Claudinei, que era um grande goleiro. O Piloto, que veio para cá, nós chamamos aí o Piloto. E tinha outros grandes jogadores do mercado de São Paulo. Mas aqui em 73, porque o que aconteceu, né? O que não acontece agora. Acaba o campeonato e desfaz. Aí cada um para um canto. Beija a camisa. Monta-se um time novo a cada ano. O Neves não gostava de criar. Só no meu tempo lá subiu o Levir, o Dirceuzinho, e tinha um ponta-direita que depois foi jogar no México. Eu não lembro nunca o nome dele, mas ele cresceu ali também, foi jogar no México. Não jogava. O Neves queria ver um time forte e técnico de nome. Você vê que no tempo aí, quem era? Era Tim, veio o Mauro Ramos, né? Tim, Renganeschi, vários deles, né? Veio Aimoré Moreira, campeão do mundo. Ele queria e preservava os jogadores. Ele não vendia o jogador. Ele não vendia.
Por isso que eu testava eliminatório. Mas o que fazia? Concentrava o time, assim, concentrava, eu digo, de ideias e de permanência. Para o técnico era uma beleza, o time estava formado. Estava pronto. É o que falam que falta para o E o Curitiba técnico hoje. ficava com a gente um ano. Um ano. O técnico não era... Porque ele também acabava o jogo, ele entrava numa portinha, não dava entrevista para ninguém, porque naquela época já se fazia entrevista no campo, não tinha zona mista. E o técnico, hoje, se ele ganha, perde ou empata, ele tem que explicar o porquê, valorizar, mas ao mesmo tempo tomar um tombo. Hoje nós não temos nem técnico para a seleção brasileira. Eu estou esmiuçando aqui porque Não, mas a o gente futebol vive mudou isso daí. muito. O futebol mudou muito. É claro. Né, capitão? Mudou muito o futebol. E na década de 70, o Coritiba fez, né, como o senhor falou no começo, algumas excursões, tanto para a Europa quanto para a África. Quando chegou a conquistar a fita azul em 1972. Qual a importância, na época, dessa conquista da fita azul? Espetacular em nível Brasil, né? Nível Brasil. Teve-se vantagens, por isso o clube começou a ser reconhecido, né? Então, o Coritiba cresceu porque a própria CBD, na época, ela entendia que era um grande parceiro. Porque você pode ser presidente de uma federação, aí sai um time para jogar, claro que você fica feliz se o time vai lá e faz um grande trabalho e volta. E ainda mais ele na pretensão de FIFA. Eu estou falando com você de 72. Ele ganhou 74 a FIFA e ficou 24 anos na FIFA. E ele precisou dos times. Claro. Agora, ele era uma figura, né? Porra, uma carismática. Não, o que está aí? O que está aí é brincadeira. Espalhou-se o que a gente sabia, agora é natural, que todos os presidentes de federações têm um alinhamento. Eles falam alinhando, estamos alinhados. Um pomposo salário é o que foi divulgado aí, né? Porque ajuda aqui, suburbano, não sei o quê. Ninguém vai falar o quê? Mas ninguém contesta, né, capitão? Agora, como é que você ganha? O peso de federação é 3 pontos, 3 votos. Série A, 2, Série B, 1. 81 contra 60. O Ronaldo tentou com 4, 5, 6 federações. Né? Aí eles nem atenderam ele. Ronaldo, você é o fenômeno, você não sei o que, sabe? Mas é que nós estamos alinhados. Então, alinhados já mostrou. E aí veio a verdade. Aí, né? É uma ditadura. Isso é uma ditadura. Numa entrevista anterior que o senhor deu para o Coxanautas, valorizou muito a conquista do Torneio do Povo em 1973. Também, qual a importância naquela época da conquista desse torneio, né? O Torneio do Povo. Era um campeonato brasileiro da época, né, capitão? Era uma Copa do Brasil de filtro. Pô, você pega o Corinthians. Só grandes times, né? Você ganha do Corinthians 2 vezes. Empata com o Inter. O Inter empatou em cima da hora por pênalti. Com Figueiredo, aqueles baita. O Falcão era de reserva desse time. Né? Ganha do Flamengo aqui e lá. Galo destruímos já o Galo na primeira lá. Nem veio para cá jogar. E o Bahia nós jogamos 2 vezes lá. Uma eles ganharam, 1-0. Mas quando nós fomos no jogo final, empatamos, que deu aquela ruaça toda, que eu fui expulso porque eu estava vendo ali que nós não íamos ganhar esse torneio. Eu ia ficar 1 ano parado, quer dizer, não ia, porque eu ia parar de jogar. Como que foi a história como que foi a história da sua expulsão naquele jogo? Tá escrito aí. Está escrito no livro. Então, você que quer saber sobre a história da expulsão do capitão Hidalgo na final do Torneio do Povo, está no livro. Tem um epílogo, né, Sérgio? Ó, a gente já está o Coxanauta já está com o livro aqui, mas tem uma história naquele jogo que é folclórica, que é a questão do apito. Mas eu estava no vestiário que eu tinha sido expulso. Você não viu essa história do apito? Eles falaram que teve um negócio de apito. Que apito? Não, terminou o jogo 2-2 e estava todo mundo no vestiário, mandaram subir para jogar mais 3 minutos. Imagina como estava aquilo lá, era uma carnificina montada. Foi o senhor e o Cláudio Marques expulsos naquele. O Cláudio veio porque ele era bicudo, reclamou e tal, mas o meu não. Eu dei uma voadora lá no... Eu falei, eu vou parar 1 ano aqui, mas eu vou mostrar para quem é você aqui, para todo o Brasil. Mas não era justo tirar um título daquele da gente? E não tiraram, né? Ainda bem, né, capitão? É isso. Aí, esse título, inclusive, tinha que ser mais valorizado, né? O clube deveria tentar um reconhecimento. Eu não sei. Um título nacional, né? Eu não sei. Agora eles me chamaram e eu quero dizer, eu sou grato pela atenção deles, do Coritiba, dos dirigentes que nos chamaram. Eu estou lá no museu, fizeram agora, tem um trabalho bonito lá do museu deles, que nós deixamos
deixamos gravado a história, tudo. Fizeram uma tipo uma arquibancada assim, de 3... Tinha umas 30 pessoas ali fazendo perguntas. Não, eles foram de uma educação bacana. Eu entendi dessa maneira, até se apresentou o atual, o CEO, que é o... Lucas de Quero Paula. ter conversado, me parece que ele é na conversa que eu tive, a gente já sabe mais ou menos que ele explicou o que é, o que deve ser, e soube, através de um cidadão que falou, o Bruno D'Ancona. D'Ancona é o dono geral, pediu o livro que ele quer acompanhar. Então ele vai ver o que é a história de alguém que gosta, claro, do clube, é permanente. Eu deixei de jogar, mas eu acompanhei o Curitiba em todo lugar do mundo. Esse título de 85, gente, título, nós levamos 45 ônibus. Foi a maior promoção de rádio. Eu estava chegando na Rádio Cidade, que eu deixei a clube, a convite do Miguel Nasser para a gente fazer, e fizemos a Copa do Mundo também. 45 ônibus, Maracanã, quando chegou a delegação, tomou conta de um lugar. E o Rio era tudo contra o Curitiba. Sim, eram as 4 torcidas, além da torcida do Bangu, né? Eles achavam que iam ganhar, né? Isso é um título histórico. Para ganhar hoje, como é que se ganha um título hoje brasileiro? É muito do difícil. jeito como está. Com essa disparidade financeira, e aquele título, ele tem mais importância ainda se a gente observar o contexto. Castor de Andrade era o dono do Rio de Janeiro na época, né? O maior bicheiro do país. Tinha dinheiro para todos. Então ali... E o Coritiba só foi campeão por conta do relacionamento do Evangelino, né, que o Romualdo Arpe Filho apitou como se deve aquela final. Né? O Arpe era um grande árbitro também. Bandeirinha bobeou ali, o Bandeirinha correu para o meio. Senão estava roubado. Senão a gente não teria estrela na camisa. Estava mesmo né? fora de sintonia, porque foi um erro. No complemento da jogada, o rapaz, o ponta, saiu antes com o Marinho. Mas ali é para perpetuar esses jogadores que ganharam o título. Eu lembro que nós ganhamos aqui do Céu, falo nós, porque nós estamos tudo imbuídos nessa. Nós ganhamos do Santos aqui, lembra o gol do Lela? Estava no Couto Pereira. No final do jogo. Ganhar com o Heraldo com a perna direita contra o Galo. Ganhar lá em São Paulo, 1-0, gol do quarto zagueiro, o Heraldo. Né? Aí fomos para Joinville, já com o Joinville, nós fomos com 15 ônibus. Eu não estava pensando no título, que eu achava impossível até. Eu queria chegar na Libertadores, sabe por quê? Porque desde que eu entrei na rádio, em 75, eu fui fazendo, mesmo que não tivesse time nenhum aqui, eu acompanhava. Fui em todos os lugares, todos os anos. Aí até que eu cheguei com o Flamengo em Tóquio e eu tinha comigo o seguinte: dia que chegar um time do Paraná, eu paro ali de cobrir, vou fazer uma vez ou outra. E o Curitiba ganhou 85 e eu achava que já Libertadores estava bom demais. Bom, aí ganha o título brasileiro. E foi para a Libertadores como campeão brasileiro. O duro é que depois desfez o time, é aquela situação, né? Não teve como segurar, né, aqueles jogadores em... E o time voltando um pouquinho no tempo, o time da década de 70, ele ficou marcado na história do Coritiba. Né? Quem viu jogar fala até hoje que era um grande esquadrão. Quais memórias que o senhor guarda daquela época, se existem algumas histórias que o senhor gostaria de contar, engraçada, curiosa em relação àquele time? O jogador naquela época era engraçado mesmo, errava tudo também, né? Nós estamos no avião, né? Não sei que viagem nós estamos lá, e o Pescuma, a Batial, ouvia falar muito como é que ele falava lá, da geleira, né? Dos Andes. Né? E ele misturava a Alemanha com Suíça, né? Outra coisa, o Pescuma, querendo conhecer a Fontana de Trevi, ele falava Fonte della Fontana, essas coisas. Não, o Tião Batial era incrível, ele entrou nós estávamos em Istambul, e tinha um bazar lá, não sei se vocês tiveram, um bazar impressionante lá. O Gran Bazar, né? O Gran Bazar, eu vou te falar, tem de tudo, né? E aí ele chegou lá e viu um negócio de cinzeiro, viu? Para vocês ouvirem, um cinzeiro, o cara perguntou, how much? Ele só sabia falar, how much? O cara falou, 15 liras turcas, né?
não queria pagar 15. Ele falou, não, o que houve? 20. Aí o cara ficou olhando, ele queria pagar 20 não. Ele não queria pagar 15, ele queria pagar 20. Mas a sacanagem era depois, né? Imagina, tinha muitas. E o senhor conviveu com o Zé Roberto, por exemplo. Aquelas histórias que pegavam ele Não, você sabe, era muito nas casas noturnas. mas era muito folclore também. Muito. Também não era assim. Porque a gente sabia quando ele estava bem para jogar e não. Quando você dava a bola, ele pegava a bola, voltava a bola, eu dava um giro com você para tocar a bola. Eu falava, Zé, eu faço isso, não precisa você dar a volta aqui, eu quero que você vá para frente. Jogue para o gol, né? A gente sabia. Agora, é um colosso de jogador, né? O Zé fez gols que inacreditáveis, que eu e o Hermes brincavam, né? Que pegava a bola. Pô, como é que ele fez esse gol, né? Pô, né? Um que ele entrou contra o Fluminense, na cara do Félix, né? Ele brincou com a bola, jogou por cima do Félix, a bola bateu na trave aqui, e caiu foi para fora. Estava 3-0. O Gerson louco. O Gerson era um que gostava do futebol do Curitiba, mas ele ficava bravo, porque ele não ganhava. Não conseguia. E uma coisa que me chama a atenção, né? Fala de jogadores desse nível, e hoje a gente não tem mais jogadores. Por que isso? Por que o futebol caiu tanto, na sua opinião? Por que você veja, né? Vamos lá, aquele Curitiba com Zé Roberto, Capitão Hidalgo, Cláudio Marques, Hermes Pescuna, Negreiros, Tião Abachá, Paquito, enfim. O Fluminense com Gerson, enfim, tantos outros times, né? Por que a gente não vê isso hoje mais? O que aconteceu no futebol? Debandada, né? De jogadores, debandada, muitos torneios. E antes você tinha o campeonato estadual e o sonho era, no segundo semestre, jogar o brasileiro. O Curitiba depois começou, porque tinha esse relacionamento CBD, jogava o torneio de verão, lembra? Torneio de verão em janeiro. Sim. Chegava em janeiro, treinava 2, 3 dias, já estava jogando. Agora não, você tem que treinar 45 dias. O futebol ficou veloz, com mais força do que técnica. Então, tudo atrapalhou, até a preparação a qualidade física. some. Hoje o jogador não tem tempo de pensar. Estragaram, né? Com a carreira de técnico, com esse negócio de trazer técnicos de fora, e foi queimando todo mundo. Hoje tem que aproveitar o Dorival, que saiu um monte da seleção para treinar o Corinthians, e não é time para eles. Ele vai ter problema logo. Se bem que já ajeitou, né? Mano Menezes saiu daqui, voltou para a terra dele, não sei o quê, porque não tem. E Série B? Você já viu o nível da Série B, técnicos? Horrível, né? O nível. É a própria seleção brasileira que não tem treinador hoje. Eu vou dizer uma coisa, eu cobri 9 Copas do Mundo ao vivo. A seleção é o pior momento que eu vejo em termos de seleção. E tem mais. É que sobe 7 hoje para disputar. Tá fácil. Se fosse 4, eu não estaria com certeza. Porque ele vai pegar 2 jogos ruins agora. E quem é que joga? Quais são os titulares? Vai mudar tudo de novo? E na verdade, essa seleção não tem uma identidade, né? Não, nenhuma. Nenhuma com o povo brasileiro, por exemplo. O Brasil, pela primeira vez, eu vejo apenas como um figurante na próxima Copa do Mundo. Faz tempo que ele vem figurando, mas ele chega pela força de um e de outro. Esperança era o Neymar. O que ele pode dizer? O que a gente pode pensar do Neymar? Você podia fazer sem saída de laterais, 2 volantes presos, e a partir dele, com o Rodrigo, Rafinha, Rodrigo e o Vini Júnior. Ele pode fazer isso sem sair. Não deu certo a tabela, vem para cá. Ninguém saiu daqui, está tudo com 5 passos da frente e marcando pressão. É um esquema tático que eu não vejo jogar. Agora, quem está muito bem de esquema tático é o Abel Ferreira. Ele está fazendo uma coisa que é difícil só quem jogou. Ele recebeu muitos jogadores, ele vem aí, mas ele muda, todo jogo ele muda até acertar o time, né? Ele está fazendo do meio campo uma coisa boa. Esse Richard Rios, que é veloz, forte, colombiano, chuta forte, ele é um volante, não é um volante, ele já entra, ele fica aqui, mais pela direita, o volante fica aqui preso para ver a bola e tal. Ele vai, e esse Felipe, que eu não gosto, Anderson, ele faz aqui a dele porque esse é mais agressivo, porque eles têm o Estevão e tem lateral que desce.
Entende? Então, eles fazem um trabalho ali, a pedido do técnico, para que tudo desenvolva para quem vem do lado de cá. Você vê que o Piquerez é um baita jogador. E o Abel está até cogitado para a seleção brasileira. Eu gostaria. Acho que seria um bom técnico para o Brasil. Eu gostaria. Ou é ele ou o Ancelotti que estão tentando há muito tempo, né? Não veio, já não deu mais. E o Jorge Jesus, não. Você sabe que eu conheci ele aqui em Curitiba, o Jorge. Jorge Jesus. Ele veio aqui na época, foi em 2006. Ele veio aí, ele treinava o Belenenses, uma coisa assim. Ele veio com um empresário. Conheci ele, né? Bem diferente. Hoje ele está falador, né? Palastrão. Né? Ficou. Eu não gosto. Ele ficou grande pelo trabalho dele no Brasil. E né? o problema dele é brigar com o Neymar. Ele já deu a declaração. Como é que eu vou lá se eu estou brigado com o Neymar? Acabou. O Neymar está mandando. Não, ele não vem. Não vem. Ele não vem. Mas falando do Coritiba atual, né? Que tá difícil. Não tem sido fácil a nossa vida aqui fazer live de pós-jogo depois de derrota para o Coritiba. Esse Coritiba, na sua opinião, sobe para a Série A? É isso aí que eu falei, né? Acho que tem que dar uma melhorada. Mas a melhorada que o senhor fala... O Mozart, é questão de jogadores ou é o Mozart tem... Estão reclamando do Mozart, mas deixa eu fazer um introito aí. O Mozart viveu o clube 7, 8 anos já. Ele veio jogador, moleque e tal. Depois foi jogar na Itália, tal. Veio para cá, para lá, para cá. Jogou no Flamengo. Tá. Alguma coisa aprende. Aí, em 2019, quando o Curitiba subiu, eu estava em Salvador com o Curitiba, naquele jogo contra o Vitória. Sim. Estava lá. Estava outro conselheiro, torcedor, né? Ele estava como vice, estava de auxiliar do Jorginho. Isso. Foi o Jorginho que subiu. Ficou mais um pouco, aí ele treinou Cruzeiro, sofreu no Cruzeiro, sofreu no Guarani, sofreu tal. E, de repente, ele está numa cidade pequena que é Mirassol. Eu quero parabenizar a diretoria desse Mirassol, que milagre que eles fizeram para subir para uma Série A. E sofrer, como vai sofrer. E ele poderia estar lá, Série A. E veio para cá. Parabenizando ele, puxa, ele ficou com a cidade, não sei o que, não. Ele viu uma coisa que ele pudesse ajudar o clube. Agora, a torcida não quer saber, ela não vê isso daí, ela quer ver resultado, porque tirou um centroavante, A gente nem sabe a individualidade do time do Curitiba. Para você ter na cabeça um time... O técnico pode mudar 5 jogadores a cada jogo, muda, chega no outro dia, não sabe quem vai jogar. Não existe isso, coletivamente não pode. Não é porque está no estrutura lá que poder mudar. Não, troca 2. E aí, porque o cara que entra 15 minutos, ele já acha que vai jogar no jogo seguinte e nem treinou para isso. Essa é uma das discussões que eu tenho. E o técnico, tomou um gol e já põe 2 para mudar, porque o time é lá, não sou eu. Já muda. Muda o quê? Onde é que o jogador vai mudar o esquema tático dentro da partida? É muito difícil. Mas tem uma coisa, a gente estava vendo esse último jogo do Coritiba contra a Ferroviária, que o Coritiba levou a virada. Mozart voltou para o segundo tempo com o mesmo time, estava ganhando, tinha feito um bom primeiro tempo, tudo ok. Mas o técnico da Ferroviária mudou seu esquema, colocou 2 meses, tirou um volante, foi para cima do Coritiba e encurralou o Coritiba. Não deveria ter mexido já de imediato para conter o adversário? Aí ficou esperando. Aí é uma leitura, né? Eu vou te falar, é difícil. É difícil chegar a uma conclusão, né? Porque não é uma ciência exata o futebol também, né, capitão? É difícil você... Porque tem que ter recurso, né? No campo. Você vendo jogador, aí sim, tem o zagueiro central que é melhor do que o outro, tem que jogar sempre. Tem que amoldar um time da característica dele e o esquema que ele quer adotar. O nosso tempo, o que era? Era o Hermes, o Nilo fechava. O Nilo fechava porque ele tinha ponta. O Nilo fechava terceiro zagueiro. Não, fechava a linha. Tá. Porque eu chegava atrás dele, vinha um ponta como Jairzinho, Furacão, vinha Cafuringa, vinha Valdomiro, vinha não sei o quê. Se você fecha a estrada dele, né, ele toca para cá. Todo ponta que faz a diagonal com bola dominada, ele vem e solta a bola. Aí você vem até aqui e já tira dele. Matou essa jogada. E a gente exprimia
né, os cantos para vir cruzamento de lá. Nós ganhávamos com o Verdun, com o Pescuma, entendeu? Na altura, claro. Claro, ganhava todas. Outra, nós tínhamos um ataque rápido, quando era batear. Quando o Zé tinha que chegar a bola para ele. Não dava para você jogar a bola e 2 picos, ele saía do jogo. Ele era muito bem tecnicamente. Então, quando descobriram, né, que o Abatiá era o jogador que pegava a bola enfiada e ele não perdia gol, trataram de não vir querer amassar o Coritiba. E a gente gostava que eles vinham. Eu mesmo gritava, Furlan, cruza, Furlan. Brincava com ele, porque chegava lá, tinha o Jurandir que estava meio parando, e já metia nas costas dele uma... Bom, o Oberdan veio com o Ramos Delgado aqui e perderam, porque abandonaram o meio campo, Clodoaldo, não sei o quê, bum, e não pegaram a batear. Agora, para o Zé jogar, tinha que ter pelo menos um ponta. Nós jogávamos 4-4-2. Com 2 mais aqui. 2 inteligentes, Leocádio, Zé. Às vezes tinha Aurélio Pires. Pontas fazia diagonal, porque havia um lateral que descia, o Orlando ou o Hermes. Fazia essa jogada. E o meio-campo jogava muito, não é porque eu estava no meio. O meio-campo era muito forte. Aí veio o Negreiro, ainda veio o Braulio. Ah, pô, peraí. Era o Negreiro, Braulio, Leocádio, eram outros tempos, né? Eu ali olhando eles fazendo sacanagem. Ficava fácil de jogar assim, né, capitão? Mas jogava com a cabeça. É diferente de hoje. Às vezes você ficava brincando aqui, pô, joga um lateral, pô, o time do Coritiba só joga lateral. Não é nada disso, é arrumar uma jogada para o cara entrar e não entrar em impedimento. O senhor falou uma coisa que às vezes eu percebo que falta inteligência no jogador de futebol hoje. Vou citar o exemplo do Coritiba. O senhor citou, foi muito feliz. Quando falou Zé Roberto, não adiantava jogar bola em velocidade para ele. Tinha que jogar tinha uma batear. O Coritiba joga bola em velocidade para o Gustavo Coutinho. Não adianta. Né? Nada, tem. Não adianta. Quando você tem que entender, em casa é você. Muito bem, o time arrumava o time. Mas nós sabíamos lá no campo e não estava legal. Aí ele vinha e mudava. Eu discutia com ele que nem no Rio. No Rio de Janeiro, nós estamos jogando com o Flamengo. O ataque do Flamengo era Rogério, Bailarino, Doval, Dario, Zico e Arilson. E lá o Flamengo não fica atrás. Vai para bem cima. Mesmo. E o Tim tinha trabalhado com o Doval. Ele adorava o Doval, porque ele foi campeão de São Lourenço de Almagro. Ele falou, Hidalgo, não saia de lá. Não queira sair para o jogo. Ele brigava comigo. Fica aí para... não dá muita abertura para 2x2, ganha o atacante. Fica por ali. Mas eu vi aqui, o Negreiro joga muito. Mas o Rodrigues Neto era o lateral esquerdo com a perna direita que fazia a diagonal. E ele que vinha carimbando o Jairo. Pô, eu mesmo falei, opa, Negreiros vira, briga você com o Doval, qualidade de um e do outro. Eu vou fechar porque eu vou fechar aqui porque o Hermes vem, o Arilson abre, ou vai para lá, outro vem aqui, abre muito aqui, tem que ter alguém aqui para a produção. Aí chega no vestiário, estava 0-0. Aí o time me deu um expor, você não fez o que eu queria, tudo. Aí eu falei, mas ele era vaidoso também. Queria que você ficasse do Doval. Eu falei, eu não estou preocupado com o Doval, ele ficou bravo comigo. Estou preocupado com você, você deve ter visto. Rodrigues Neto está afogando a gente de lá. Passa o que eu estou falando, está tudo bem. Não foi nada, fiquei no Continuou Doval. No Rodrigues Neto. Saiu dali, do meu lado, o gol que saiu para o Reinaldinho cruzar e gol. Faltavam uns 5 minutos. Vejo a placa, 5, saiu 5. Entrou o Dreyer. Pô, eu fiquei muito chateado, né? Mas feliz, né? Falei, eu sei o que ele está pensando. Eu estou certo, ele está errado. Mas tudo bem. Aí foi aquilo, vamos vestiário, vamos embora lá para o hotel. Eu nem dei. Falei, já ganhamos um baita jogo, né? Aí teve essa... Eu falei, não vou descer. Aí o Almir foi me buscar. Eu falei, Almir, deixa como está. Não faça isso e tal. Aí quando eu desci, estava a cadeira do Tim aqui do meu lado, né? E ele não falou nada, porque ele era a coisa. E ele me respeitava, eu sei. Mas tem coisas que você também pode conversar. Você não vai tirar autoridade, chegar e estudar. Você não sabe nada. Não é isso. Autoridade nenhuma, você tira do técnico. Agora, tem técnico, como eu trabalhei com o Renganes, que foi campeão, tetracampeonato, que eu fui técnico, depois voltei a jogar e ganhei o tetra.
O Renga tinha sido campeão comigo no interior de São Paulo. Já lhe conhecia, né? Eu, na verdade, que indiquei. Né? Quando o Strick estava mal, tal, ele veio e ele falava para mim, muda. Quando vinha o Geraldino é um especialista. Damasceno? Eu nem coloquei, acho que no livro, né, Sérgio? Eu nem falei, porque eu entrava no jogo que estava o Geraldino lá de lá, eu sabia que eu ia ter problema para jogar. Ele mandava me encostar, porque eu gostava de receber e sair. Né? Eu gostava, era um jeito de meter Aí ele colocava bola. a marcação individual no capitão. Aí teve um jogo que veio o Bugre. Como é que Guarani? Era? Não, o Bugre era o jogador nosso, jogou pra caramba de futebol. Como é que era o meia? Pô, eu vou esquecer o nome dele. Pô, era um bom jogador, né? A gente chamava ele de Bugre. Ele veio e eu não joguei. Ele estava ali. Ah, mas eu tinha liberdade, né? Aí fizeram uma mudança, né? Veio Aladim, veio o Dito Collor, porque o Dito Collor também dava... Né? Fica aqui brigando que eu vou ficar atrás do volante, o meia que era deles. Eu saí de uma marcação e fiquei livre perto do Zequinha, que era um quarto zagueiro. A defesa era boa do Colorado. E até que alguém visse, né? O Nenê não veio para cá, o Nenê era, volante bom. Sim. Ainda fui, até por coincidência, fiz o gol. O Geraldino me cobrava sempre, você é danado mesmo. Falei, você não queria que eu jogasse, pô. Né? Essas conversas de quem está no campo e vive. É muito bacana. Né? Então... Era bons tempos, né, capitão? O próprio Borba, né, veio com o Grêmio, eu sabia que não ia jogar, então eu queria jogar. Então eu vou sair daqui... Agora, quando estava 3-0, eu falava, larguei, hein? Eu ia para frente. Mas é isso aí, muito bom. A gente poderia ficar horas aqui Curitiba conversando. É bom de falar. É bom de falar. Por isso que a gente está há 28 anos falando de Curitiba. Eu sei, parabéns. Né? Parabéns, um dia vai acertar isso. Se falta dinheiro, hoje não mais. Isso. Falta conhecimento. Não dá para ouvir gente. O Curitiba tinha que ter uma sala como essa, gente que jogou. E daqueles que sabem do clube. Não estou falando de mim, eu não quero essa vida. Mas que jogou, senta aqui, sabe respeitar e sai. Não fica aqui me vendo. Eu contrato 4 elementos que dá minha confiança. Sai, dá um terno para eles, um escudo do Curitiba e vão lá para o interior de São Paulo. Fica lá uma semana, Hotel Brasil, todo interior tem Hotel Brasil, né? Vai lá, veja cá, conversa com o cara do açougue e vai ver quem é o melhor, fica vendo ele, depois eu faço uma inversão, se você gostou de 2, 3, eu vou por esse para vir aqui, você vai lá e na hora que contratar, você contrata que sabe que vai ter. E ligação com o técnico. O técnico tem que respeitar esse grupo de... Ele não precisa ele indicar. Nós vamos estar. Se ele fala assim, olha, eu estou precisando de um back, esse back é assim, claro, vamos ver ele jogar, mas nunca dando o quê? Vamos ver. Não dá carta branca, né? Porque depois o técnico vai embora e... Ricardo, chega tanta gente ruim aí, como é que é isso, pô? Você não faz, você passa o tempo, os caras vão embora, pô. Curitiba, ano após ano, contrato errado, a gente vê times ruins. Eles agora, conhecendo a força do clube, eles tiveram um grande momento de tudo isso que eu vi nesses anos, foi a tomar de medida de diminuir o custo do ingresso. Foi a grande jogada que eu vi deles, porque o time já não rendia mais, em termos de campo. A torcida já estava mal ali, não queria saber de nada, pagando caro. Então, eles deram a demonstração que eles deram para a torcida continuar com eles, porque sócio estava saindo endemandado. Sim. Estava saindo endemandado. E aí diminuíram, e o jogo que deu 25, 26 mil pessoas, e que ainda ganhou o jogo, tá? É assim que você acorda. Mas tem que ser uma sequência. Né? Você tem que ganhar 2, 3 jogos, volta. Esse é o problema. A gente motivado, ganhando o Operário, que hoje é um clube difícil de você ganhar, vai para o jogo com a Ferroviária e consegue fazer o mais difícil, que é deixar a Ferroviária virar o jogo. Aí o torcedor já... O nível de entusiasmo cai. É complicado. Ganha 3 no outro estádio. É o melhor time do mundo. Né? Mas é isso, capitão. Quero lhe agradecer. O Marco Acef já olhou para mim com uma... Fechou. Já me deu bronca aqui com o olhar. Eu quero agradecer ao senhor, agradecer ao Marco Acef também.
Já assinou pelo a CEF? bate-papo. Tem que assinar para a gente o livro. Eu já fiquei sabendo que a primeira edição já esgotou. Já foi. Vai sair a segunda edição. Me dá essa oportunidade de fazer agradecimento. A cidade de Curitiba é uma coisa maluca, é uma coisa... Sensacional. Eu gosto demais. O povo que está aqui. Há um respeito, um carinho. Você vê, tem gente que não é mais um moleque. O moleque fica sabendo pelo avô, mas todo dia é uma alegria. Você sai, olha, dá o meu avô, meu tio, não sei o quê. É claro que está faltando criar outros jogadores que possa... Esse cara veio aí, vai ajudar, vai não sei o quê. Não sei o que caminho que vai tomar, mas eu quero fazer um agradecimento a você, Marcelo, né? O salão está ali, hein? Está na técnica, ele é o nosso técnico. Agradecer o carinho de vocês, Coxanautas, há 28 anos. 28 anos. Olha, não te deram o troféu? Ô, Acef, você tem que ir lá na confraria Amigo da Bola que eu vou dar um troféu para vocês, hein? Fica a promessa minha. Não nessa que já tem gente. Muito bacana, a gente vai com o maior prazer. Mas, não é fácil. Não é fácil. Você vai explicar como você ficou 28 anos. Não é fácil porque o Curitiba judia da gente. Mas a perseverança, né? A paixão e o amor pelo clube, né? A resiliência, né? A torcida gosta da torcida. Você vê como ela cresceu. Antigamente era 3-1, né? O Atlético hoje fez uma inversão porque a década foi mal e tem muito, né? E aí eu tenho minhas dúvidas se eles cresceram mais, se eles têm mais torcedor. Acho que não. Não sei. Mas ela já deu provas de que se tiver alguma coisa boa no campo, ela vem mesmo. A torcida carrega esse time, né? Eu quero agradecer, então, a oportunidade. Obrigado pela lembrança. Pessoal, é o seguinte, né? Agora, não sei, o meu diretor ali, o Acef, ele vai saber quando nós vamos receber outra remessa, que eu tenho que ir a São Paulo, tenho que ir a Piracicaba. Não, eu me comprometo aqui, capitão, a divulgar. O Marco Acef, ele tem meu contato. Quando tiver segunda edição, ele me fala, eu divulgo aqui. Pra gente... E tem muita gente que veio nos procurar depois, porque não deu para ir na Câmara, não deu. Isso aqui vai ficar. É um período que vai ficar. Nós temos agora a confraria, tem muita gente que vai à confraria. Não sei, vamos ver aí à frente, mas valeu a pena. Isso. Valeu a pena. Fosse resumir numa palavra, valeu a pena? Valeu a pena e a mídia nossa esportiva, eles me carregaram no colo. Que bacana. Alguns deles, sempre tem alguém que trabalhou comigo, né? Em rádio, né? Mas me carregaram no colo. Foi uma mídia espetacular. Tivesse que pagar, não tinha esse dinheiro, né? É verdade. Que bacana. Obrigado a todos, hein? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conhecer um pouco mais de Coritiba através de uma figura histórica do Coritiba. E se você gostou desse vídeo, mais um programa do Histórias do Coritiba, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem as histórias do Capitão Hidalgo. E se inscreva no canal para não perder nada do que o Coxanautas traz para você. Obrigado e dá-lhe coxa.